Boa tarde, nós vamos falar hoje sobre compra e venda de imóvel e nos cuidados que você tem que tomar para comprar ou vender o imóvel. A primeira coisa que você tem que pensar é quem é o dono do imóvel. E para saber quem é o dono do imóvel, você vai precisar de uma certidão no RGI, Registro Geral de Imóveis. Antes de continuar, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, clicar em gostei se você gostou, compartilhar com o seu amigo, com o seu parente, se o seu amigo ou o seu parente precisa dessa informação, e você se inscrevendo no canal e clicar lá naquele sininho, você vai receber informações de outros vídeos que nós temos no nosso canal, ok? Dito isto, vamos voltar lá à questão do registro. Você vai pedir uma certidão no RGI, que é o Registro Geral de Imóveis. O Registro Geral de Imóveis é o local onde ficam armazenadas todas as informações a respeito do imóvel que você quer comprar. Geralmente, quem vai vender, ele já fornece para você essa certidão do RGI, tá certo? Agora, se você conhece essa pessoa, se você confia nela, se ela é teu parente, se ele é teu amigo, se ele é teu colega de trabalho e você confia nessa pessoa, você pode pegar essa certidão e usar a certidão para colher a informação do imóvel que você quer comprar. Porém, se você não conhece essa pessoa, você precisa pensar se essa certidão realmente é uma certidão idônea. Se você duvidar, tiver alguma razão, tiver alguma rasura, você deve ir ao RGI e pedir uma certidão. Isso é complicado porque você não sabe qual é o RGI desse imóvel, você não sabe onde fica esse RGI, aonde você vai, quanto você vai pagar. Aí que começa a nascer a necessidade de contratar um profissional, um advogado experiente nesse ramo de direito imobiliário, ok? Os cartórios de RGI, eles são registrais. Digo isso porque muita gente faz confusão entre cartório registral e cartório notarial. O cartório registral é o que registra os atos de nascimento e alteração no estado do imóvel, como acontece na pessoa natural, com nascimento, casamento, divórcio e óbito, assim também é no mundo imobiliário. O imóvel, quando ele nasce, quando ele brota, né? Ele tem lá uma matrícula do imóvel. Depois, quando ele é vendido, tem lá anotado lá, vendeu de A para B. Se for penhorado, tem lá uma verbação da penhora. Se tiver uma hipoteca, tem a verbação da hipoteca. Se tiver um testamento, também vai aparecer lá. Enfim, tudo está lá. Então, esse cartório é registral. O cartório notarial é outra coisa. O cartório notarial, onde você faz escritura, procuração, testamento, tá certo? Isso é o cartório notarial. O chefe, o dono, o comandante do cartório notarial é o tabelião. Então, os cartórios notariais também são conhecidos pelo nome de tabelionatos. E o chefe do cartório, que é o tabelião, também é conhecido pelo nome de notário. Daí o nome cartório de notas. Dito isso, vamos ver quais são as ameaças que pairam sobre o imóvel. Você já sabe quem é o dono, já viu se o imóvel tem hipoteca, se não tem, se tem penhora, se não tem, se tem algum bloqueio judicial, que pode ter um bloqueio judicial, pode ter um arresto sobre o imóvel. Isso tudo vai aparecer aonde? No RGI. Mas pode acontecer que existem ações contra a pessoa que vende e não estejam ainda matriculadas na matrícula do imóvel. Então, como descobrir isto? Aí são ameaças que gravitam em torno da pessoa de quem vende. Já não são mais ameaças contra a coisa vendida ou a coisa prometida a vender. Ações de credores comerciais, duplicatas, cheques, notas promissórias, empréstimos bancários, tudo isso. Se tiver uma execução contra esse vendedor, você vai descobrir isso numa pesquisa no primeiro, segundo, terceiro e quarto distribuidor estadual. E aí, mais uma vez, aparece a necessidade de ter um profissional da advocacia para poder saber onde vai fazer essa pesquisa. Porque um homem comum não sabe onde fica o primeiro, segundo, terceiro e quarto distribuidor. Você vai dizer, eu posso pesquisar na internet. Pode. Você vai ter mão de obra, você precisa ter tempo, são endereços diferentes, você vai ter que saber quanto custa, quanto paga, tudo isso. Além disso, o vendedor pode ter dívidas com a fazenda pública. Que fazenda pública é essa? Tem a federal, tem a estadual e tem a municipal. Para descobrir isso, tem que fazer uma pesquisa no distribuidor federal, no distribuidor estadual e no distribuidor municipal. A federal é na Justiça Federal. Na Justiça Estadual, você vai ter 4 canais de distribuição de ações. Tem um nome também, mas o nome eu vou falar depois,
quando falar dos impostos. O municipal, você tem um canal da prefeitura, que vai pesquisar a dívida com IPTU, vai pesquisar a dívida com laudêmio e vai pesquisar a dívida com foro anual. O que é o laudêmio, esse nome esquisito, laudêmio? O laudêmio, em juridiquês, na linguagem acadêmica do direito, ele é a enfiteuse. Por exemplo, aquele imóvel gravado com enfiteuse pela família Orleans e Bragança. Lá em Petrópolis, por exemplo, tem muito imóvel gravado com enfiteuse para a família Orleans e Bragança, porque é um território onde a família imperial tinha muitas terras. Tem também aqueles terrenos de marinha, que o povo gosta de chamar de terreno de marinha, que é a Folheira União. Você tem que recolher um laudêmio para a SPU, Serviço Patrimônio da União. Né? Esse percentual é um percentual caro, é um percentual sobre o valor do imóvel, então é um percentual caro. Além disso, você paga um foro anual. Depois que você vira dono, você paga um foro anual, é baratinho, uma vez por ano, muito baratinho. Também para a SPU, se for Folheira União, Serviço Patrimônio da União. Isso você vai descobrir aonde? Nessa certidão municipal, dentro da prefeitura. O vendedor pode ter dívida com o INSS, se ele for empregador, ele pode ter dívida de imposto de renda. Então, isso vai ser pesquisado aonde? Na Justiça Federal, por certidão na Justiça Federal. Dívidas com empregados, você vai perceber isso aonde? Com a pesquisa no Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho fornece e paga uma custa, um emolumento, e vai te dar uma certidão, um prazinho curtinho. Você vai pegar uma certidão lá dizendo se o cara tem ou não tem dívida trabalhista, que ele pode ser empregador, pode ter dívida trabalhista de salário, de verba rescisória, de INSS, de fundo de garantia, etc. Dívidas condominiais, porque a dívida condominial é muito séria, é uma obrigação, o próprio terreno, para usar a linguagem juridiquesa aqui, é a dívida da própria coisa. Significa o quê? Que mesmo que a pessoa que venda para você se desfaça do imóvel, você comprou esse imóvel, ela acompanha a coisa. Daí o nome é próprio terreno, é da própria coisa. Ela vai acompanhar a coisa na mão de quem estiver. Se você comprou a coisa, você vai assumir a dívida condominial. Então, antes de comprar, passe no síndico, passe na administradora e peça uma declaração para dizer se deve condomínio esse imóvel ou se não deve. Faltou agora falar das interdições. A pessoa que te vende, ela pode estar interditada, ela pode estar falida por um processo falimentar, ela pode estar curatelada, ela pode ser tutelada, pode ser incapaz, pode ser menor de idade, pode ser índio, enfim, tem uma incapacidade civil qualquer. Isso vai aparecer aonde? Vai aparecer no cartório de interdição de tutelas. São 2 cartórios, o primeiro e o segundo de interdição de tutelas, que você tem que pesquisar também para poder tirar essa certidão. O próprio tabelião que vai fazer a escritura vai te pedir isso aí. Uma exigência que eles sempre fazem, uma exigência que não dá para superar, é insuperável. Bom, agora vamos para o tormento do imóvel na planta. O imóvel na planta tem umas peculiaridades muito sérias. Em primeiro lugar, as construtoras estão empurrando para o comprador o ônus da comissão de corretagem. E o corretor não é um funcionário ou um profissional que está a serviço do comprador. Ele está a serviço de quem? Do dono do imóvel. Se o senhor ou a senhora for querer vender o imóvel hoje e vai recrutar um corretor de imóveis, o senhor que vai combinar com esse corretor esta comissão. Porque a quem aproveita essa venda? A quem quer vender o imóvel. Então o senhor vai escolher o corretor e o senhor vai remunerar esse corretor com uma comissão que geralmente é em torno de 5%. Pois bem, as nossas construtoras conseguiram criar um artifício e clausular nos contratos que o comprador vai pagar essa comissão de corretagem. E pasmem os senhores, pasmem as senhoras, muitos compradores, que eu tenho clientes nessa área, foram lá, assinaram o contrato, pagaram essa comissão de corretagem e depois que vieram a mim com problemas que tinham até outras naturezas envolvendo o imóvel, eu recomendei e ajuizei uma ação para recuperar essa comissão de corretagem. Já obtive resultado favorável, o juiz já mandou devolver a comissão de corretagem e a comissão de corretagem será devolvida. Então, por favor, abram o olho, olhem o contrato, consultem um advogado, porque essa comissão de corretagem está sendo empurrada em imóvel na planta, invariavelmente pelas grandes construtoras. Em segundo lugar, são os defeitos na entrega. Observe a metragem do imóvel, veja se o que está contratado é aquele que foi entregue, se o piso que foi contratado é aquele que foi entregue, se foi combinado uma piscina, se foi entregue com piscina, se foi entregue com churrasqueira, se for prometido churrasqueira, enfim, toda aquela congruência entre o que for prometido e aquilo que foi entregue. O
Uma outra questão é a questão da cisterna subterrânea. Muitas vezes o construtor promete que vai fazer uma cisterna subterrânea e na hora de executar a obra ele descobre que não pode fazer a cisterna. Ele aí faz o quê? Ele vai para uma solução paliativa. Ele edifica na área de lazer castelos de água e com isso ele vai reduzir a sua área de lazer. Ele vai subtrair da sua área de lazer, que é uma área comunitária, uma área pela qual você pagou, porque está dentro do preço do imóvel, obviamente, e você vai perder com isto, porque o castelo de água vai roubar metragem da sua área de lazer. Como, por exemplo, aconteceu no Rio Comprido, com uma construtora que edificou ali no Rio Comprido dois castelos de água bem em cima do campo de futebol society. Terceiro lugar, cota condominial. Não aceite que a construtora lhe empurre para pagar cota condominial antes do habite-se. Eles fazem isso muito frequentemente. Você só é obrigado a pagar cota condominial depois que tiver o habite-se e depois que tiver a instalação do condomínio. E digo a vocês, a instalação do condomínio tem que ter uma convenção feita pelos condôminos, porque muita convenção que está ali não é uma vontade assemblear dos condôminos, é um projeto de convenção que a construtora é obrigada a fazer por força da lei de condomínio, ali 4591, que diz no artigo 32 que ele é obrigado a ter um projeto, veja bem, projeto, rascunho, arremendo de convenção, estabelecendo as regras convencionais. Mas esse projeto de convenção, ele não é convenção, ele não vale um tostão furado para obrigar os condôminos a pagarem X ou Y sobre contas condominiais. Ele só vai valer para os condôminos depois que a vontade dos condôminos que compraram o imóvel for estabelecida numa Assembleia Geral para esse propósito e ser votada pela maioria de 2/3. E este código dos terços é muito importante, porque muitas vezes eu vejo convenção aí com um quórum inferior a 2/3, com um quórum que nem teve quórum, foi o construtor que fez o projeto de convenção, e o pessoal está pagando cota de condomínio, entendeu? Sem saber que está sendo enganado. Quarto lugar, prazo de entrega. Muitas vezes os contratos dizem que vão entregar em 18 meses, e tem lá uma cláusulazinha embaixo, prorrogável por mais 6 meses, porque às vezes a construtora não consegue entregar, então já tem lá um prazinho para esticar por mais 6 meses, então dá 18 mais 24 meses, total de 24 meses ou 2 anos. E aí tem as prestações que você tem que pagar. Se não tem o habite, se não tem entrega, e tem que depois pegar o financiamento no banco, você não está em atraso, você não está em mora de contratar financiamento enquanto ele não te der o habite. Essa lei de alienação fiduciária, que foi criada em 97, ela foi encomendada pelas construtoras. Por que eu sei que foi encomendada? Porque as cláusulas contratuais que aparecem no contrato de compra e venda das construtoras são exatamente reproduzidas na lei que foi criada pela lei da alienação fiduciária. E pasmem os senhores e as senhoras, a construtora é o único ente jurídico, a única empresa, a única pessoa, seja jurídica, seja pessoa física, natural, que tem o direito de rescindir um contrato sem bater na porta da justiça, sem precisar de fazer um processo judicial, sem precisar de contratar um advogado para ajuizar uma ação, sem precisar te citar judicialmente para te dar um prazo para você contestar. Sabe como é que a lei diz? Que ele faz uma carta através do guichê, do protocolo do RGI. Você recebe essa carta em casa com um prazo de 30 dias para dizer por que não paga. Depois de 30 dias, o oficial do RGI certifica que você respondeu, uma resposta que você deu lá, que não satisfez, que não pagou, infelizmente, vai dizer que não pagou, vai transcrever essa propriedade, vai cancelar esse registro de imóvel do seu nome e vai passar para o nome da construtora. E a construtora vai vender seu imóvel, o seu imóvel prometido vender, para uma terceira pessoa, vai embolsar o preço da venda e não vai te devolver de logo, de pronto, o preço que você pagou. Aquelas prestações que você pagou com o suor do seu rosto, você vai ter que receber de volta, sabe como? Através de um processo judicial. Então notem os senhores e as senhoras como é injusta essa lei.
Porque para você pedir de volta o seu dinheiro que você pagou, você vai ter que contratar um advogado, você tem que pagar custas processuais, você vai ter que citar o réu, uma citação que está levando 3 meses para citar, e isso vai se subordinar a uma burocracia forense que vai levar pelo menos uns 2 anos ou mais na justiça. Como os senhores bem sabem, nós temos um judiciário lento e jurássico. Mas assim não acontece com uma construtora. E a construtora consegue resolver o problema dela em 30 dias. Sem canal judicial, sem contraditório, enquanto que você tem que se submeter a isso. Isso eu acho profundamente justo. Não sei como passa uma lei dessa. Aliás, sei, porque os senhores sabem que quem comanda esse país são os barões de economia. Já dizia aquele conhecido político. Eles conseguem recrutar deputados, senadores, conseguem eleger essas pessoas estão ali para fazer a vontade deles. A verdade é essa. A classe média alta, classe média média, classe média baixa e as demais classes sociais, nós somos gado de manobra. E isso é que comandam o país desde os capitães hereditários. Vamos agora para a cereja do bolo. O imposto de emissão. Quando você vai comprar um imóvel, você vai ter que pagar um imposto de emissão, que é um valor também considerável. Ele varia de 4% a 8%. Se o imóvel bater lá em 900 mil reais, 1 milhão, você deve estar com esse imposto de emissão oscilando entre 7% e 8%. Se for um valor de 500, 600 mil reais, esse valor deve estar oscilando entre 4% e 6%, por aí. E essa guia de transmissão é chata de fazer, mais uma razão para você procurar um advogado para fazer essa guia de transmissão, que é uma guiazinha chatinha de fazer. Outra questão importante, o sinal. Você vai comprar um imóvel, você vai dar um sinal de reserva, vai dar um sinal que também em juridiquês chama arras, né? Na linguagem acadêmica do direito chama arras. Essas arras às vezes são confirmatórias e às vezes são penitenciais. As penitenciais são as mais usadas, são aquelas que você dá o sinal, se você se arrepender, você comprador se arrepender, você perde o sinal. Se o vendedor se arrepender, ele tem que devolver o sinal em dobro. Então tem que ver como é que foi contratado isso, né? Isso tem que estar clausulado, contratado isso, e tem que ficar de olho no corretor de imóveis. Por quê? Porque o corretor de imóveis, muitas vezes, na ansiedade de vender, se o corretor for inescrupuloso, ele faz qualquer negócio para poder embolsar o sinal, para pegar a comissão dele, e depois, se você estiver amarrado no contrato, para desfazer esse contrato, você vai ter um trabalho colossal. As armadilhas contratuais também é uma questão que precisa ser falada. A questão de preço, a questão de prazo, a questão de parcelamento, a questão de empréstimo bancário, a questão de notas promissórias. As notas promissórias podem ser pró-solvendo ou pró-soluto. E tem uma diferença muito importante, porque a pró-soluto, ela quita o preço que está faltando pagar. A pró-solvendo não. Se você não pagar, o credor pode rescindir o negócio e retomar a coisa. Se a arra for confirmatória, em vez de se resolver através de devolução de sinal ou de perda de sinal, se resolve através de perdas e danos. Outra questão importante é saber como é que está essa multa contratual. Essa multa contratual está acima ou abaixo do teto que a lei estabelece como limite para fixar a multa. Existe teto para isso. E aí tem que conhecer a lei. E você vai precisar de um advogado para verificar essa cláusula da multa. Se você quiser comprar um imóvel em leilão, é um grande negócio, porque você tem uma economia de 40%. Você vai ter que ter todos esses cuidados que tem aqui da compra e venda e mais os cuidados para relação ao leilão. Conclusão, eu super recomendo que o comprador seja assistido por um advogado experiente no ramo de direito imobiliário. O vendedor também, porque o vendedor também pode ser surpreendido, né, por regras contratuais, por um comprador inescrupuloso. Inclusive, volto a repetir, com os corretores de imóveis que às vezes se apressam a pegar sinal e depois o vendedor, mas não era isso que eu queria diferente, e o corretor já pegou aquele sinal para desmontar esse negócio, depois vai dar uma mão de obra dos infernos. O investimento em negócio imobiliário é muito alto. Vale a pena contratar um advogado, porque você não vai gastar muito e você vai ter todo o carinho, todo o cuidado para fazer um negócio seguro. Tem que ser um negócio seguro, porque é investimento da sua vida, é investimento da sua vida e da sua família. Eu já falei tudo que podia sobre a questão de compra e venda de imóvel, de maneira que, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais, você pode ligar o telefone prefixo 21 Rio de Janeiro 991 939 797, que é também o WhatsApp. Além disso, tem um telefone fixo 2262 1353 2544, novamente 4450, ou pode também visitar o meu website www.carlosvalença.adv.br
Esse Valença é sem o cedilha, então fica carlosvalenca.adv.br. Você pode também visitar o meu escritório aqui, na rua Alcino Guanabara, 24, sala 1607, sala 1608, na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, ok? Foi um prazer estar com vocês e a gente volta no próximo vídeo.